No seu programa de atividades, a Casa dos Açores de Lisboa sai da sua sede no programa A Cal Sai à Rua para ir mostrar aos seus associados eventos, exposições, locais que de alguma forma estão relacionados com os Açores e os açorianos. Desta vez, e porque o culto do Espírito Santo é uma expressão religiosa portuguesa com uma incidência muito especial nos Açores, fomos visitar a exposição Império do Divino Espírito Santo no Médio Tejo, que explica, de alguma forma, a origem das festas açorianas. O aparecimento das festividades do Espírito Santo nos Açores deve-se muito provavelmente ao primeiro povoador das ilhas de Santa Maria e de São Miguel, Frei Gonçalo Velho Cabral, cavaleiro da Ordem de Cristo e comendador da Ordem do Castelo de Almorol e da Cardiga. E é precisamente pelo Castelo de Almorol que este grupo iniciou a sua visita. Chegamos assim ao Castelo de Almorol, situado numa pequena ilha do Tejo, um dos monumentos mais emblemáticos da Reconquista cristã e que Dom Afonso Henriques entregou aos cavaleiros da Ordem dos Templários e obra maior de Gualdim Pais.
vocês param muito. Tens tempo. E ele tem um caso Agora para... Ah, e ela tinha dito quem tivesse... está tudo a andar. Está muito agradável, está muito bom. Na visita, podemos contar como Cicerone com o presidente da Câmara de Vila Nova da Barquinha. Depois da parte da tarde vou explicar essencialmente também, nomeadamente a origem das festas do Espírito Santo, da exposição que temos no Centro de São Templário, que inauguramos em outubro de 2018. O castelo sofreu intervenções em 2014, nomeadamente todas as muralhas norte e sul, e essencialmente porque a muralha sul ameaçava ruína, e conseguimos um financiamento de perto de €1 milhão para a conservação e manutenção do castelo, que não é nosso, que não é da Câmara Municipal, é de engenharia militar, mas que a administração para o protocolo foi cedida à Câmara Municipal. O professor Manuel Gandra não pode cá estar hoje, infelizmente ele é muito solicitado. Estamos a preparar o Congresso Internacional sobre os Templários em Vila Nova da Barquinha, na primeira semana de outubro, e a nova exposição, ou seja, está completamente tapada. O Tom me telefonou, pede imensa desculpa, e pronto, avançou o Presidente da Câmara, também não percebe tanto como ele, mas vai-vos tentar ajudar, e se tiverem algumas dúvidas também, faz favor de colocar as questões. Vamos subir. O castelo foi feito numa ilha. O Castelo de Almorol situa-se numa pequena ilha no meio do Tejo, na freguesia da Praia do Ribatejo de Vila Nova da Barquinha. Este afloramento tem 18 metros acima do nível das águas, tem 310 metros de comprimento por 75 de largura. É um dos exemplos mais representativos da arquitetura militar da época. Porta de entrada do castelo. Para os folhetos, quem tem os folhetos, eu tive a preocupação de traduzir o que é que cada placa, em atual português, que na altura seria uma língua completamente diferente, não é? Nomeadamente o latim, ainda bem que é, que somos de origem dos latinos. Onde explica, nomeadamente, são das poucas placas epigráficas, ou de baixo relevo, que se encontram em Portugal. Existem no Castelo de Almorol e existem no Castelo de Tomar, que permitem, no fundo, perceber qual foi a obra grandiosa de Godinho Pais, nomeadamente em construções de castelos e de defesa do território. Interessante que a sua tradução se faz do castelo, é construir o Castelo do Zezo, de Almorol, de Pombal, de Soura e por aí adiante. Ou seja, é aqui que está, no fundo, a história em baixo relevo de Godinho e também os feitos que ele fez, nomeadamente na Terra Santa.
Não, Não, isso interessa. Não vai, já está. Pessoal, vamos embora, vamos embora. Bora. De regresso à margem para visitar a exposição Império do Divino Espírito Santo no Médio Tejo, exposição que nos levou até Vila Nova da Barquinha, concelho em que se comemora o Espírito Santo em 12 das 13 freguesias desta região. Como não podia deixar de ser, juntámo-nos para um almoço num restaurante à beira-tejo e com comida típica portuguesa, como é um bom prato de bacalhau. Finalmente chegamos à exposição no Centro de Interpretação Templário, exposição esta que foi preparada pelo Dr. Manuel Gandra e que nos dá uma visão muito interessante sobre este tema. Tivemos oportunidade de observar testemunhos desde o século XII até à atualidade. Os rituais do culto do Espírito Santo assentam num conjunto de objetos simbólicos e nas cerimónias de coroação, cortejo, bodo e função, as conhecidas sopas do Espírito Santo, que todos os anos são replicadas também pela Casa dos Açores em Lisboa.
Para terminar, em beleza, diríamos, um toque de modernidade com a visita ao Parque de Escultura Contemporânea de Vila Nova da Barquinha, com obras dos mais representativos escultores, desde os anos 60 até à atualidade, em que poderemos reconhecer obras de Pedro Cabrita Reis, Rui Chaves, Joana de Vasconcelos, Pedro Croft e muitos outros. O parque ganhou em 2007 o Prémio Nacional de Arquitetura Paisagista na categoria de Espaços Exteriores de Uso Público e é da autoria dos arquitetos Hipólito Betancourt e Joana Sena Rego. O passeio pelo parque foi um excelente corolário de um dia à procura das festas do Espírito Santo. Está giro.